Vamos orar? Senhor, ao abrirmos a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito possa estar presente, dando-me as palavras que devo falar e ajudando-nos a entender a Tua vontade. Por Jesus. Amém. O verso que alguém do nosso grupo pediu que eu pregasse se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Nós estamos vivendo um momento em que a terra está doente, em que boa parte das pessoas que habitam em todo o globo, muita gente está doente. E eu penso que foi por isso que essa pessoa me pediu para eu falar sobre esse verso. E depois de orar e estudar um pouco sobre o tema, o que eu cheguei à conclusão é: ao estudar um versículo como esse, a primeira coisa que você tem que lembrar é quem falou. Foi Deus. Para quem? Salomão. Quando? Exatamente depois da inauguração do templo. Por quê? Na oração de dedicação do templo, ele diz para Deus: Senhor, quando o povo de Israel se afastar de ti e perder as bênçãos, e o inimigo invadir a terra, ou faltar chuva, e eles orarem nesse lugar, que o Senhor perdoe e que o Senhor sare a terra. Isso foi o que ele pediu, resumindo toda a oração, que é bem longa. Mas de onde ele tirou essa ideia? Em primeiro lugar, penso eu, que ele tira essa ideia, foi que ele leu Levíticos capítulo 26. Você sabe que Levíticos capítulo 26, eu te aconselho a ler depois, a primeira metade fala sobre bênçãos que vêm àqueles que obedecem e fazem a vontade de Deus. A Bíblia lá já começa no versículo 3 dizendo que ele mandará chuva e haverá tanta abundância que você não vai ter nem onde guardar todo o alimento que a terra vai produzir. Eu decidi fazer esse vídeo aqui na frente desse pequeno pé de figo que plantei há 1 ano e meio atrás. E você pode ver a quantidade de planta, de frutas que existe aqui. Você pode ver aqui, tem mais ainda. Mas para cada folha, um fruto. E por que há um fruto em cada folha? Porque está chovendo. Deus está mandando chuva agora aqui na Flórida, então é fácil produzir aqui agora. Mas lá em Israel, além da chuva, a terra também era muito boa, o que não é aqui. E eu visitei uma vez a nascente do Rio Jordão, e lá eu encontrei um pé de figo. E foi curioso ver que em cada folha havia 3 ou mais figos, em cada folha, por folha. Esse era o plano de Deus para o povo de Israel. E nos primeiros anos, enquanto Josué ainda estava vivo, quando eles conquistaram Canaã, a terra de Canaã se transformou na terra que manava leite e mel, cheio de bênçãos, e tudo prosperava, tudo ia bem. Assim que ele morre, o povo se afasta de Deus e Deus tem que retirar as bênçãos. Aí eles caem. Aí vem um outro líder, ele clama e ora e pede o povo para se arrepender. Ele sobe de novo, depois cai de novo, depois sobe, depois cai. E assim é a história do povo de Israel, desde que ele chega em Canaã até os dias de Salomão. Bênçãos, depois eles pedem as bênçãos. Por que Deus retira as bênçãos de nós de vez em quando? Ele retira como um pai amoroso que não quer ver seus filhos sendo sequestrados pelo inimigo. Mas mesmo quando ele retira as bênçãos, ele está lá de braços abertos para nos receber de volta, para nos perdoar e para sarar a nossa vida, o nosso coração, a nossa terra e tudo aquilo que nós temos. Isso é o nosso Deus. Agora, qual a relação disto com a situação da pandemia na qual estamos vivendo? Temos que orar para que Deus sare a terra? Sim. O que deve fazer aquele que é um fiel filho de Deus? Ao orarmos hoje, nos nossos dias,
Nós temos que lembrar quais são as orientações que Deus deu concernente à saúde. 80% ou mais dos que estão pegando o vírus não fica doente. E aqueles que seguem as orientações de Deus quanto ao exercício, o que comer, o que não comer, a luz solar, dormir bem, a maioria dessas pouquíssimas pessoas estão ficando enfermas. Deus está abençoando aqueles que seguem o plano de saúde estabelecido por Ele. Pode ser que um ou outro, por ter algum problema do passado, esteja ficando enfermo ou podendo vir até a morrer. Mas Deus tem abençoado aqueles que seguem os planos de saúde. Então, há uma bênção quando seguimos o plano de saúde de Deus. Mas quando seguimos o plano de saúde de Deus, não quer dizer que não vamos seguir as orientações dos médicos que estão dizendo que devemos usar máscara, que devemos lavar as mãos e o corpo e ficar com uma certa distância do povo. Tudo isso faz parte. Deus deu inteligência aos médicos e devemos fazer isso. Agora, vai Deus sarar toda a terra? Se você vai para Apocalipse 7, versículo 1, lá diz que Deus mantém 4 anjos segurando os 4 cantos da terra. E ao aproximarmos aos últimos momentos da história deste mundo, esses anjos vão gradativamente sendo afastados da terra. Foi isto que descobri ao estudar esse versículo da Bíblia. E ao afastar-se da terra, grandes calamidades haveriam de acontecer, como terremotos, furacões, inundações e outras coisas, como pestes, doenças, e maldade, terrorismo e outras coisas. Porque os anjos que seguravam para que Satanás não comandasse a terra, estão sendo pedidos para Deus para ir devagarzinho sendo afastado, porque o universo precisa conhecer a terra sendo dominada por Satanás. Então, por isso que Deus está retirando a proteção para que todo o universo conheça. Mas ao retirar essa proteção, e maiores calamidades do que essa vai acontecer no futuro, de acordo com as profecias. Nós temos que esperar dias piores do que estamos agora, de cabeça erguida, porque vai vir muito mais coisa ao aproximarmos da volta de Jesus. Então pode ser que, por estarmos dentro desse barco, pode ser que um ou outro de nós sejamos atingidos, mesmo fazendo a vontade de Deus. E Deus ama seus filhos, mas temos que lembrar que aqueles que morrem sendo fiéis a Deus durante uma pandemia como esta, é um sono. Ao despertarmos, vamos despertar com a volta de Jesus. E a coisa mais bonita que temos que lembrar é o seguinte: vai chegar um momento em que Deus vai derramar as 7 últimas pragas, que nada do que aconteceu no mundo até hoje será comparado. E quando as 7 últimas pragas forem derramadas, quando as águas se transformarem em sangue, quando chagas terríveis vão atacar as pessoas, a Bíblia fala disto. Vai acontecer o mesmo que aconteceu no Egito. O povo que é fiel a Deus, nesse momento, não receberá as pragas. Somente aqueles que adoram a besta e a sua imagem. É o que diz a profecia. Esses vão receber essas pragas. Mas, meu amigo, eu quero terminar falar de outra coisa para você. A Bíblia fala que, depois da volta de Jesus, depois do milênio em que Satanás estará aprisionado, de acordo com o livro de Apocalipse, Jesus vai descer essa terra pela 3ª vez. E ele vai vir para destruir tudo. E ele vai redestruir tudo aquilo que está conectado com o pecado será destruído. Mas em seguida ele vai recriar tudo de novo, e nessa nova terra que ele vai criar para nós, não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá morte, e nós vamos viver para sempre com ele por toda a eternidade.
Então esse versículo da Bíblia nos faz lembrar de todos esses momentos, do tempo do povo de Israel e daquilo que poderá e vai acontecer no futuro, de acordo com as profecias. Que Deus nos ajude a ser fiéis, a nos humilharmos a Deus, e que Ele vai sarar o nosso coração, porque a terra mais importante que Ele quer sarar é o nosso coração. Vamos orar. Grandioso Pai, ao estarmos vivendo esse momento difícil, onde muitos estão sofrendo, estão com medo do futuro, que o Senhor nos conforte, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa sarar o nosso coração e que o Senhor, na medida do possível, que o Senhor nos proteja, Senhor. Mas nós estamos colocando as nossas vidas em Tuas mãos e que o Senhor faça o que é melhor para cada um de nós que está ouvindo esse vídeo. E que todos estejamos preparados, ou para a volta de Jesus, ou se tivermos que morrer, que estejamos preparados para ser ressuscitados quando Jesus voltar. Pedimos isso em Seu nome.